Graça e paz, igreja. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na sequência da nossa série de exposições em Êxodo. E hoje nós veremos apenas o capítulo 22, versículos 16 a 20. Êxodo 22, de 16 a 20. Leis que falam sobre a pureza no corpo e no culto. Esse é o título da nossa mensagem, pureza no corpo e no culto. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 22, de 16 a 20. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro, conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Quem tiver coito com animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor, será destruído. Amém. O presbítero Davi já orou pela mensagem. Meus irmãos, nós estamos desde o capítulo 21 em algumas aplicações dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos resumem toda a lei moral de Deus, mas o Senhor Deus, para aplicá-los à vida de Israel, traz diversos estatutos relacionados a praticamente todos esses mandamentos. E, obviamente, ele não esgota todos os casos de aplicação, mas nós temos aqui o que nós chamamos leis casuísticas, ou seja, leis em que os mandamentos são aplicados a casos específicos, que possivelmente eram os casos mais frequentes no meio do povo de Israel. E Deus então estabelece princípios sobre como lidar com essas questões e como aplicar os mandamentos. As leis que veremos hoje, elas são aplicações de vários dos mandamentos. Por exemplo, do primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Do segundo, não farás para ti imagem de escultura. Do quinto, honra teu pai e tua mãe. Do sétimo, não adulterarás. Do décimo, não cobiçarás. Todos esses mandamentos estão envolvidos nestas leis. Nós vimos na semana anterior sobre o valor da vida e da sua integridade, sobretudo em aplicações do sexto mandamento. Mas nós temos aqui, nesses curtos versículos, leis de proteção da pureza sexual, da dignidade do casamento, leis de proteção da mulher, leis de proteção da pureza do culto e leis de proteção dos vulneráveis, que são tratados, essa proteção é tratada a partir do verso 21, que nós só veremos com a graça de Deus na próxima semana. Então, só para os irmãos entenderem o contexto, leis de proteção da pureza sexual e da dignidade do casamento, leis de proteção da mulher, leis de proteção da pureza do culto e leis de proteção dos vulneráveis. Hoje eu quero propor que nos concentremos nas leis quanto à pureza sexual e quanto à pureza do culto ao Senhor. Embora em um primeiro momento essas leis pareçam desconexas, meus irmãos, porque ele fala sobre o homem que seduz uma virgem, depois fala sobre a feiticeira, depois fala sobre aquele que pratica a bestialidade, isso é, tem coito com animal, e por fim a questão de sacrifício aos deuses, e só do verso 21 em diante, pelo menos até ao verso 27, você tem várias leis que eram ligadas à proteção e à assistência aos vulneráveis. Mas é importante sabermos que na cultura dos vizinhos de Israel, a sexualidade estava visceralmente relacionada ao culto. Este é o ponto. Os ritos pagãos de culto aos seus deuses envolviam todo tipo de orgia e imoralidade. Por isso, essas leis estão aqui juntas. Além disso, essas leis têm em comum o mesmo formato de jurisprudência do trecho que vai do capítulo 21, verso 2, até o 22:15. Qual é essa jurisprudência? Essa jurisprudência dessas leis, que vão desse trecho que eu falei, ela se concentra
na questão da compensação pela perda. Embora haja também, observe que algumas compensações tinham a ver com a pena capital, mas a pena capital também era uma forma de compensação e reparação. Então, é isto que une essas leis aparentemente desconexas, um formato de jurisprudência que se concentra na questão da compensação por alguma perda. Aqui nesse texto o que nós temos é, de fato, um caso de uma virgem que sofre uma perda, por assim dizer. Então eu quero tratar dessas leis e em seguida trazer algumas aplicações para nós. E nós vamos dividir entre a lei sobre a sedução de uma virgem não desposada e depois leis relacionadas a penas capitais, que envolve tanto questões de sexualidade como questão relacionada ao culto. Falando agora, então, em primeiro lugar, da sedução de uma virgem não desposada. Olha o que acontece. Lembre que uma característica da lei casuística como forma literária é a expressão se, é o condicional se, que mostra no caso de acontecer. Então, é muito importante nós termos isto em mente. Por quê? Porque quando Deus diz, se acontecer isto, não significa que ele aprova. Pelo contrário, quando ele estabelece sanções, isto significa que o que está acontecendo é algo que ele não aprova, que não é o ideal. O que ele está trazendo é o que fazer diante dessa situação. Então, o caso aqui da situação é a sedução de uma virgem não desposada. O que é uma virgem não desposada? É uma virgem que não está prometida em casamento. É uma virgem que está solteira. Porque na cultura israelita, é importante que saibamos, e talvez venhamos a mencionar isto de novo, mas na cultura israelita, o noivado, quando uma moça estava prometida em casamento, uma relação, por exemplo, íntima com outra pessoa, já era considerada adultério, dada a natureza séria do compromisso. Nós temos uma lei paralela em Deuteronômio, uma passagem paralela em Deuteronômio, que é importante os irmãos terem aí marcado, que é Deuteronômio capítulo 22, dos versos 28 a 29. Na verdade, todo esse trecho do capítulo 22 são leis sobre castidade no casamento. E nós vamos ver que em Deuteronômio 22, você pode verificar que haverá o caso em que a virgem desposada era uma coisa muito mais grave, porque ela já estava prometida a alguém e esse homem se achou deitado com ela. E aqui em Deuteronômio a lei é tratada tanto no caso da relação ser forçada, ou seja, a violência sexual, como no caso da relação ser consensual. No texto de Levítico, ou de Êxodo, nós não vamos ler ainda Deuteronômio, é só para você deixar marcado. No texto de Êxodo, o que nós temos é uma relação consensual. Ele está dizendo, se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, ele vai pagar o seu dote e tem que tomá-la por mulher. A palavra seduzir tem o sentido de ludibriar, de enganar, de atrair por alguns meios que levam a pessoa a cair naquilo. A ingenuidade da virgem seduzida, meus irmãos, ela é subentendida nessa palavra. Ingenuidade aqui, no entanto, preste atenção, não é exatamente inocência. Ingenuidade aqui é um caráter influenciável, que é uma característica daqueles que em Provérbios são chamados de simples. O livro de Provérbios, no capítulo 1, verso 4, quando você tem ali o propósito do livro, ele é escrito para ensinar aos simples a prudência e aos jovens o bom siso, porque normalmente jovem é um sinônimo de simplicidade, ou seja, de ser a capacidade de ser, a possibilidade de ser influenciável. Então essa palavra simples é uma palavra que se encaixa aqui, embora ela não ocorra no texto. Então é uma moça nova ainda, que não é exatamente inocente, é uma pecadora, mas que é influenciável. Existem pessoas
que são mais influenciáveis e são muitas vezes levadas a pecar por outras pessoas mais influentes, que são carismáticas, que são sedutoras. Aqueles que são levados a pecar, eles não, obviamente, não são inocentes. O Senhor Jesus trata disso quando ele fala do escândalo. Ele diz, ai do mundo por causa dos escândalos. A palavra escândalo é a palavra tropeço. Ai do mundo por causa dos escândalos, dos tropeços, porque é inevitável que haja tropeços. Mas ai do homem pelo qual ele vem. E Jesus diz, olha, é melhor pendurar uma pedra de moinho no pescoço dele e jogá-lo lá no fundo do mar, do que fazer tropeçar aos pequeninos. Jesus está dizendo, há pessoas que são mais novas na fé, que são influenciáveis, ou mesmo as crianças, porque ele aplica também o termo à criança. Quando você leva, é óbvio que uma criança é influenciável. E um jovem, mesmo que ainda tenha algum juízo, ele é mais influenciável. Mas existem pessoas também que têm muita idade e são pessoas ingênuas, influenciáveis. Isso nos torna inocentes, porém, aquele que influencia, que tem mais poder, mais maturidade, é mais culpado. E este é o fato subentendido aqui. Trata-se, então, não de inocência, porque se a moça já estivesse prometida em casamento a outro, a pena para ambos era a morte. E aí nós vamos para Deuteronômio só para você entender que não se trata de alguém inocente, mas de alguém que é menos maduro. E o Senhor Deus fala em Deuteronômio 22, versos 23 e 24. Se houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, desposada, ali era a virgem não desposada, aqui é desposada, ou seja, é a noiva, é que está comprometida. Então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Veja, ela não casou, mas já é considerada como mulher do seu próximo. Ela nem teve relações com o homem com quem ela estava desposada, porque só depois do casamento, mas já é considerada a mulher do próximo. E assim eliminarás o mal do meio de ti. Aí eu preciso responder uma pergunta que pode surgir em várias mentes, porque eu já vi essa pergunta sendo feita em redes sociais. Mas e se o sujeito tapar a boca dela, então quer dizer que se ela não gritar, ela... Irmãos, pelo amor de Deus, ele está citando uma lei casuística. É óbvio que ela não gritou porque não quis gritar, ela se deixou seduzir. Essa é a ideia. Não vai se tratar aqui da moça que, por exemplo, está sendo forçada e não consegue gritar porque não lhe sai a voz, ou porque é amordaçada. Não é este o caso. Essa expressão não gritou na cidade significa que ela de fato foi consensual, ela se deixou seduzir. Por isso, a pena de morte para ambos. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar, aqui é claro que é violência sexual, e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não farás nada, ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso, pois a achou no campo, a moça desposada gritou e não houve quem a livrasse. E poderíamos acrescentar, e não conseguiu gritar de tanto medo que ficou, ou foi de alguma maneira amordaçada. O ponto aqui é, meus irmãos, prestem bem atenção, que a pena para estupro em Israel era a morte. O estuprador era condenado à morte. Era um crime de morte. Este é o ponto. Mas no caso em que, e isto mostra, no caso de ser consensual, ela morria, porque o adultério era uma pena passível de morte. O ponto que eu queria colocar é que, no caso de ser consensual, ela não é exatamente inocente, porque senão, neste caso de desposada, ela também seria livre, mas ela é ingênua. Então, de qualquer maneira, aquele que seduz a virgem, que seduzia a virgem, tinha maior responsabilidade e tinha que fazer reparação. E como era feita a reparação? Primeiro, por meio do pagamento de um dote. Diz que ele pagará o seu dote e a tomará por mulher. Quando um homem ia casar com uma mulher naquela cultura,
ele tinha que pagar um dote ao pai. E, sim, o casamento envolvia uma certa transação financeira e comercial. Existe uma discussão, eu não lembro agora onde está registrado, mas ela circulou muito tempo pelas redes sociais, e eu não tenho ela agora nos meus arquivos, mas o pastor Josemar Bessa, o pastor congregacional reformado do Rio de Janeiro, ele tem um excelente artigo sobre isso. E ele mostra que nós, na verdade, não temos os parâmetros absolutos da nossa cultura para medir essa questão. E o tempo não me permite entrar nessa discussão, mas eu deixo aqui o desafio para você pesquisar sobre isso com relação ao Josemar Bessa. Mas tem algo que nós precisamos entender sobre o dote. O dote era mais do que uma transação comercial. O dote ele funcionava na cultura como um penhor do compromisso prévio daquele que desposava a virgem. Era uma espécie de compromisso de que ele a sustentaria e de que ele tinha condição de sustentá-la. Assim, trata-se de um compromisso prévio de aliança. Por isso, alguém que estivesse desposado, leia-se o noivo, era considerado adúltero se tivesse relações íntimas com outro nesse período. Então, o dote era também uma compensação financeira devida, porque ao se casar, o pretendente ele estava a tirar parte da força de trabalho que a filha representava na família. Lembremos-nos que nas sociedades pré-industriais, embora o homem fosse o provedor por excelência, que fica claro pelo pagamento do dote, é ele que paga, toda a família era envolvida no trabalho. Portanto, num certo sentido, embora fosse mais do que um patrimônio, a filha não era menos do que isso. Ao contrário do que ocorre com a mentalidade ocidental contemporânea, naquela cultura, filhos não eram considerados simplesmente despesa. E aqui vem o ponto, nós temos uma mentalidade comercial também no que diz respeito aos filhos. Por quê? Porque tem muito pai que quer que o filho se forme, para quê? Para ganhar bem, muitas vezes para me ajudar a sustentar, ter conforto, não é verdade? Ou casais que não querem ter filho, porque filho dá muita despesa. É uma mentalidade comercial, nós somos muito mais capitalistas e estamos muito mais ligados a essa questão do que aquela sociedade agrária. Mas o ponto é que a filha era uma força de trabalho, sim. Você lembra de Raquel, que cuidava das ovelhas do pai, de Rebeca, que vai pegar a água no cântaro das filhas, no poço com o cântaro. Você lembra das filhas de Reuel, entre elas Zípora, que foi esposa de Moisés. Enfim, o ponto é que os filhos não eram despesa simplesmente naquela cultura. Principalmente ao crescerem, eles se tornavam parte da fonte de receita por causa da sua força de trabalho. Este é o ponto. Então, pagar um dote era algo justo, porque ele iria tirar parte da força de trabalho. E por que o homem não fazia? Porque o homem é o provedor. O homem tem que ter esse ponto de ele vai sustentar outra família. Então, não se pagava o dote. Então, ele compensava essa desonra por meio do dote. Mas, em segundo lugar, um outro tipo de compensação era por meio do casamento da moça seduzida. Ele tinha que assumir essa mulher. Ele diz, pagará o seu dote e a tomará por mulher. Na verdade, era uma obrigação. Ele era obrigado. Isso está claro em Deuteronômio. Por favor, abra lá. No verso 28. Se um homem... Deuteronômio 22, 28. Se um homem achar moça virgem, que não está desposada, e a pegar e se deitar com ela, e forem apanhados, veja, eles não vão morrer. Obviamente, porque é um pecado de menor gravidade do que o adultério. Nós sabemos que existem agravantes e atenuantes, e há faltas mais graves e odiosas à vista de Deus do que outras. Nós tratamos disso quando nós falamos dos 10 mandamentos e nós mencionamos o nosso catecismo maior sobre isto, inclusive que mostra os parâmetros para esse grau de gravidade, né? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Então, o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata. Esse era o valor do dote. 50 ciclos de prata, era um valor alto. E uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandar embora durante a sua vida. Ele vai casar mesmo sem amar? Sim, porque naquela época não era por apaixonar-se.
e nós deveríamos questionar se no nosso caso é melhor, porque a paixão é algo temporário, e muitas vezes quando ela se acaba você tem o divórcio. O casamento não é uma instituição meramente afetiva, como disseram suas excelências do Supremo. Ele é uma instituição moral e existe um dever. Nós já tratamos disso, e lá no YouTube tem a divina construção da família, nas exposições, na playlist de Gênesis. Você pode assistir lá, você vai entender o que eu estou falando. Mas nesse ponto, o que é importante é que o casamento era obrigatório, e só tinha uma forma de isso não acontecer: se o pai da moça não quisesse. E aí, então, você tem uma terceira forma de compensação, é o que eu chamo de dote indenizatório, caso o pai não consentisse. Veja, no verso 17, se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Então, caso o pai não consentisse com o casamento, tal poderia acontecer, meus irmãos, porque o pai poderia não ver nele um marido digno. Ele poderia simplesmente ser apenas um Dom Juan. Então, o dote das virgens era de 50 ciclos, e neste caso, o dote é uma espécie de indenização, porque com a perda da sua pureza sexual, a mulher era desvalorizada como noiva em potencial. Irmãos, nós temos na nossa lei várias formas de indenização compensatória, até mesmo por morte. A gente sabe que algumas coisas não são compensadas, mas nós temos uma lei de compensação. Por exemplo, caso de morte por acidente, não traz de volta à vida, mas reconhece-se que a indenização é uma forma, de alguma maneira, de compensar. No caso de Israel, quando a morte do outro era provocada por minha responsabilidade, a pena era a morte. Mas eu estou só dizendo que não deveríamos estranhar, porque em alguns casos nós temos aqui essa questão da indenização. Então, a perda dessa pureza sexual fazia com que a moça, obviamente, fosse desvalorizada. Se na nossa sociedade já é assim, imagine naquela sociedade. Então, nós devemos ter em mente que o Senhor não está aqui a considerar a moça como sendo menos valiosa. Ele está tratando de um fato cultural que aconteceu. E, pelo contrário, para afirmar o valor da pureza sexual, ele está estabelecendo uma compensação para a perda dessa pureza, estabelecendo o dote, conforme o costume cultural dos povos de então. Por quê? Porque esse era o valor da esposa, da mulher, certo? Então, ele paga esse valor. Ele está fazendo isso também como um testemunho de que não é porque ele não quer assumir a moça, é também um testemunho, é porque o pai não quer. Mas eu quero mostrar para você que eu a valorizo como esposa, então eu vou dar o dote que eu daria se fosse casar com ela. Essa é a ideia, esse é o raciocínio. Convém observarmos que essa virgem não foi forçada, ela foi seduzida, ela foi conquistada, então a relação foi consensual. E observemos também que, ainda que tenha sido consensual, não há aqui penalidade para a virgem. Você já viu? Ela não sofre penalidade, ela pecou, isso é óbvio. Mas ela não sofre penalidade, e isto mostra uma certa proteção da mulher, pelo menos da jovem virgem, pois ela foi seduzida, ela é considerada aqui a parte mais frágil e vulnerável da relação. Veja, na sociedade machista de Israel, a lei protegendo a mulher, no caso em que ela se deitou porque quis, porque ela é considerada mais imatura. Este é o ponto. E aí, em segundo lugar, nós temos os versos 18 a 20, leis com penas capitais, que envolve questões de pureza sexual e pureza do culto. Primeiro, nós temos claramente aí, de maneira radical, uma lei em que você apenas está dizendo o que vai acontecer: a feiticeira não deixarás viver. As feiticeiras, ele está colocando, havia feiticeiros também, mas era em maior número, eram mulheres. Eram mulheres. E por isso ele está usando aqui, lembramos que é uma lei casuística, mas isso, na verdade, havia pena tanto para quem praticava, como para quem consultava. Tá? Então, a prática da feitiçaria, meus irmãos, ela constitui-se um poder de reivindicação sobre a divindade, por meio de ritos que forçam supostamente essa divindade agir de acordo com a vontade daquele que pratica a feitiçaria, ou impede a divindade de lhe fazer qualquer coisa desfavorável.
A feitiçaria, ela envolve o uso de poções tidas por mágicas, tanto para curar como para matar, e toda forma de manipulação do sobrenatural das forças da natureza para qualquer fim, por meio de drogas e encantamentos. E nós podemos destacar aqui, preste bem atenção, 3 aspectos que tornam essa prática abominável diante de Deus. Primeiro, feitiçaria é abominável porque é uma tentativa de manipular Deus ao bel prazer do homem, invertendo a ordem da relação, da criação. É uma tentativa de manipular a Deus, certo? Ao bel prazer do homem, o Criador ao bel prazer da criatura, invertendo a ordem da relação. Em outras palavras, é a tentativa de assumir o lugar de Deus. Então, eu faço os ritos e a divindade me obedece, seja Deus, seja os outros deuses. No caso de sincretismo, muitas pessoas invocam até o nome de Jesus em sortilégios, em artes mágicas e feitiçaria. Segundo aspecto, a magia e a feitiçaria confiam em forças impessoais. Por isso são indiferentes às questões morais e relacionais. A confiança não está naquela divindade, seja o Deus verdadeiro, seja o deuses entidades. A confiança não está nelas. Eu até creio que elas têm um poder sobrenatural, mas a confiança está nos encantamentos que eu faço para induzi-las a agir ao meu favor. Então, a confiança está nas palavras mágicas, na poção mágica, no tabu, nos sortilégios, enfim. Entendeu? Então, a confiança está numa força impessoal. E isto tem uma consequência, meus irmãos, espiritual muito terrível. Por quê? Porque se não é uma relação pessoal, mas impessoal, ainda que eu esteja tratando de entidades pessoais, aquele que pratica feitiçaria é indiferente às questões morais e relacionais. Por isso que uma pessoa que pratica feitiçaria, um bruxo, ou qualquer coisa que seja relacionada a isso, ele pode ser contratado tanto para fazer o mal, matar alguém, supostamente, causar uma doença, ou impedir que uma pessoa continue uma determinada prática, ou para fazer, supostamente, bem entre aspas, o bem, ou trazer algum benefício àquele que está consultando ou procurando a pessoa que pratica a feitiçaria. É por isso que se pode, então, usá-la tanto para matar como para curar. Seja Deus, no caso do sincretismo, ou os deuses pagãos, eles se tornam meros objetos de manipulação. E Deus não é um ser com quem devemos nos relacionar em amor, em submissão e em obediência. Então, mesmo quando lidam com agentes pessoais, como os espíritos, a confiança está nos ritos, objetos e poções mágicas, sendo que essas entidades são consideradas passíveis de manipulação, independente da relação do praticante com elas. Por trás disso está, meus irmãos, a ideia de que os elementos da natureza partilham de uma força oculta que pode ser manipulada a favor do que pratica essas coisas. Então, nisto, a magia é distinta da religião, na qual as questões morais e o relacionamento do fiel com a divindade são importantes. Um terceiro aspecto que torna a feitiçaria abominável é que a manipulação de palavras, objetos mágicos, conscientemente ou não, invoca poderes e forças ocultas do mal. E com isso, você está fazendo uma aliança com o maligno e se deixando enredar por ele. Ou seja, a prática da feitiçaria, ela me põe em aliança com o diabo, com os demônios, e eu me deixo enredar por eles. Aquele que pratica feitiçaria presume ter a fórmula para subjugar as forças com as quais se envolve, mas, ao contrário, torna-se escravo de Satanás. Isso pode parecer óbvio para você, né? Que bom que é. Mas eu conheço o caso de crentes que se valeram de feitiçaria para, de alguma maneira, por exemplo, manter o cônjuge. Isso é muito sério. Membros de igreja. Há também aqueles que praticam a magia evangélica, que confiam em óleos ungidos, em certos objetos,
levam fotos para serem ungidas, e isso é a mesma coisa, é magia, e com sincretismo, pior ainda, usando o nome do Senhor. E isto é abominável. Nós temos, então, em terceiro lugar, uma lei contra a bestialidade, ou em segundo lugar, dentro de leis de penas capitais, né? No verso 19, bestialidade é ter coito, relação com animal. Quem tiver coito com animal será morto. Esse pecado é óbvio que é considerado de especial gravidade, porque ele contraria e aberra todas as relações naturais. O Senhor considera abominação e confusão. Isso está lá em Levítico, capítulo 18. Eu peço que você abra lá. Em Levítico 18, nos versos 23 e 27, nós temos uma série de uniões abomináveis. Ele diz: nem te deitarás com animal. Vamos desde o verso 22, que tem outra abominação aqui. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Essa é uma palavra que Deus usa frequentemente nos pecados mais graves. É alguma coisa nojenta, que causa repugnância em Deus e deveria causar nojo em nós. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós, e a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, era o que os pagãos faziam. Sexo entre pessoas do mesmo sexo, sexo com animal, e isto estava ligado também aos cultos pagãos. Os cananeus, por exemplo, eles tinham coito com vacas em honra a Baal. Isso era comum. Então, essa prática abominável está ligada ao culto, por isso que ela está inserida aqui junto com a feitiçaria e a idolatria. Então, ela figura entre essas coisas, porque elas estão ligadas. Há quem queira defender algumas dessas abominações, dizendo que o que Deus estava condenando não era a relação em si, por exemplo, entre pessoas do mesmo sexo, mas era a idolatria. Esta é uma grande falácia mentirosa e desonesta. Deus abomina tanto a relação antinatural quanto a idolatria, e elas estão ligadas, e ponto. Este é o ponto. Então, é por isso que os povos ou grupos onde ela é uma característica do mundo pagão. Na verdade, é isto, meus irmãos. A magia ou feitiçaria é irmã gêmea da idolatria e da imoralidade. Lembra que eu falei que a feitiçaria lida com forças impessoais, por isso ela é moralmente relativa. Então, a magia ou feitiçaria, a idolatria e a imoralidade são irmãs gêmeas. E são marcas características do mundo pagão. É por isso que os povos ou grupos onde a feitiçaria é mais valorizada, normalmente tem maior índice de imoralidade e maior relatividade moral. Então, é por isso que a magia e a feitiçaria estavam entre as práticas abomináveis pelas quais o Senhor desapossou as nações que habitavam em Canaã, juntamente com a idolatria, a imoralidade, a feitiçaria. Essas coisas todas foram elementos que encheram a medida da ira de Deus contra os moradores de Canaã e, mais tarde, contra os israelitas, que passaram a praticar essas coisas, e eles haviam sido advertidos pelo Senhor, ao entrar na terra, não praticar essas abominações. Eu cito aqui Deuteronômio 18, de 9 a 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho, sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos.
Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Por isso, quem as praticava, meus irmãos, eram réu de morte. Aqui a feiticeira, em Levítico capítulo 20, verso 6, os que a consultavam também. Isto porque era uma prática contrária à santidade devida àqueles que serviam um Deus santo, conforme Levítico 20, versos 6 e 7. Levítico 20, versos 6 e 7 diz: quando alguém se virar para os necromantes e os feiticeiros para se prostituir com ele, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Por isso, no verso 20, aí tem, então, as leis, né? A lei quanto à idolatria. Quem sacrificar aos deuses, e não somente ao Senhor, será destruído. Eu quero concluir, meus irmãos, e eu concluo dizendo, primeiro, que já temos por óbvio que essas leis têm algumas peculiaridades culturais que não são aplicáveis a nós hoje. Nós não vivemos numa teocracia, embora a igreja seja uma teocracia, ela vive num país que não é uma teocracia. Nós não temos pena de morte para pecados, mas qual é o equivalente? A disciplina e a excomunhão. Então, outra coisa, há vários princípios que nós podemos extrair dessas leis e eu quero concluir aplicando com esses princípios. Quais são os princípios que aprendemos aqui? Primeiro, nós aprendemos que Deus exige a castidade e a pureza sexual. Deus exige a castidade e a pureza sexual. Por isso, o Estatuto sobre Virgens Seduzidas é uma lei de reparação. Qual é a reparação exigida? Um compromisso de aliança. Porque para ter direito ao corpo do outro, eu preciso ter um compromisso de aliança com ele. Isto nos leva ao segundo princípio. Deus valoriza o compromisso de aliança por meio do casamento. Deus valoriza o matrimônio. Por isso, a união sexual fora do casamento é ilegítima. E o ato de casar era para legitimar aquele casamento que já houve. Porque a Bíblia diz que o casamento culmina no serão os dois uma só carne. Só que quando eles são uma só carne antes do compromisso de aliança, eles colocam o carro à frente dos bois. Deus valoriza o compromisso de aliança por meio do casamento. A palavra de Deus diz em Hebreus 13, 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros, aqueles que praticam a fornicação, e os adúlteros, aqueles que têm sexo extraconjugal. Deus valoriza o compromisso de aliança que está envolvido no casamento. Terceiro, Deus estabelece também a autoridade e a responsabilidade dos pais na união conjugal dos seus filhos. É muito claro aqui, observe que o homem era obrigado, mas o pai tinha a última palavra. Se o pai disse, não quero esse sujeito com a minha filha, paga o dote e chispa. Ele tinha essa autoridade. Deus está estabelecendo a autoridade e a responsabilidade dos pais na união conjugal dos seus filhos. E como isso, nos tempos de hoje, é desrespeitado. Os filhos acham que eles têm maturidade e sabedoria para escolher. Ah, não, naquela época era muito ruim, porque é o pai que escolhia para o filho. O que você acha? Eu faço aqui a pergunta de Paul Washer. O que você acha que tem mais chance de dar errado? O seu pai e sua mãe que têm experiência, que sabem analisar pessoas, que já têm vivência, analisarem a pessoa com quem você talvez pretende se casar, ou você, da sua cabecinha, oca ainda, que acha que sabe tudo, que pode tudo, que não tem experiência nenhuma, entrar numa relação sem o consentimento deles. É óbvio que é a primeira opção. Então, os pais, prestem atenção nisso, pais, os pais precisam participar do processo de escolha, porque tem pais que abdicam disso. O filho quer alguém, às vezes é até alguém que não é nem crente, aí o pai não quer forçar para não brigar, para o filho não se revoltar. Você só está sendo cúmplice do pecado e da revolta dele, porque o pecado é rebelião contra Deus. Então você deve sim opinar, inclusive ajudá-lo a escolher, talvez até sugerir. E como é bom quando isso acontece, eu conheço casos de pais assim.
Eu lembro dos pais de um casal que eu aconselhei, eles são missionários, eram missionários na África do Sul, a filha solteira aqui no Brasil, eles viram um rapaz solteiro lá, era um líder de equipe, eles simpatizaram com o rapaz, viram que era um homem de Deus, eles combinaram, oraram e disseram, vamos apresentá-lo à nossa filha. E eles disseram, olha, fulano, nós vemos que você é um homem de Deus, um homem crente, nós temos uma filha lá no Brasil, que ela é crente, ela é uma menina fiel ao Senhor, você não quer conhecê-la? Ele disse, quero. E começaram a se conhecer, inclusive pela internet. Depois tiveram contato, ele veio para o Brasil e eles se casaram. Lembro-me de um pastor colega que a filha fez uma escolha que ele não concordou, mas ela acabou continuando com essa escolha, namorando o rapaz, com o consentimento da mãe, e é muito ruim quando a mãe, né, não concorda com o pai e vice-versa. Mas ela se desiludiu com o rapaz, aconteceu alguma coisa que ela ficou desiludida e decepcionada. E ela pediu perdão para o pai. E ele disse, filha, você quer que eu procure um esposo para você? Eu quero, papai. E ele foi para o grupo social lá, com um monte de pastores que ele conhecia, e falou, olha, eu tenho uma filha, o nome dela é assim, ela tem essa idade, ela é uma menina crente. Quem aí tem um rapaz digno, um homem de Deus, que queira casar com a minha filha? E um deles falou, eu tenho. E apresentou a filha para ele. E o rapaz se engraçou da moça e disse, eu quero tentar. E estão casados, já têm filhos. E ele perguntou dela, você ama esse rapaz? Ela disse, não, papai, naquele sentido de apaixonar. Ela disse, mas o senhor não disse que a gente aprende? Sim, eu resolvi amá-lo. E eles estão lá. Isso parece absurdo para nós, porque nós somos uma sociedade passional. É por isso, meus irmãos. Mas o ponto aqui é que os pais precisam participar do processo de escolha. Veja comigo, então, que mesmo no caso da moça seduzida, o pai tinha a última palavra. Pode ser que aquele que a seduziu não fosse digno, ele preferia ficar com a moça ali, desonrada em casa. E o dote ainda tinha que ser pago como reparação e testemunho da exigência de pureza sexual. Quarto lugar, Deus atribui maior responsabilidade a nós, homens, na relação conjugal. Está muito claro aqui que nós, homens, temos maior responsabilidade na relação conjugal. Observe que ainda que tenha sido um ato consensual e, portanto, essa virgem não seja inocente, Deus responsabiliza muito mais o homem. É óbvio que eu já falei que o contexto possível é de uma virgem jovem, que por natureza é influenciável, e nós temos que contrabalançar isso, por exemplo, com Provérbios, onde temos o caso inverso de um jovem simples sendo alertado quanto ao poder sedutor de uma mulher madura adúltera. Lá em Provérbios 7, você pode anotar aí para em casa você estudar. Mas aqui o contexto é outro, um homem possivelmente mais maduro seduzindo uma donzela muito jovem, e o ponto importante é que a responsabilidade masculina é muito clara no processo. É ele quem paga o dote, é ele que tem que casar com a mulher que ele seduziu. Então, varões, preste atenção, varões, tanto os solteiros como os casados, é nosso dever honrar e proteger o corpo e a pureza da mulher. E devemos fazer isto até mesmo quando ela quer alguma coisa. E quando nós dizemos não, nós estamos protegendo-a. Porque pode ser que nós as envolvamos e elas se apaixonem e você não tenha condição de assumir aquela relação. Isso é importante porque, muito embora eu admita que existe muita falsa acusação de abuso e de violência sexual, nós não vamos corrigir as injustiças, deixando de reconhecer que nessa questão os homens, em geral, são os maiores perpetradores do abuso. Eu sou pastor há 30 anos. Eu sei do que eu estou falando. Então nós temos uma responsabilidade quanto a esta matéria. Nós não devemos nos aproveitar da ingenuidade de moças. E considerando que vivemos numa sociedade altamente liberal quanto às mulheres, isso vale para as mulheres hoje também. Mas nosso texto está ressaltando especialmente a responsabilidade masculina, que a Escritura sempre estabeleceu como maior. Então, varões, cuidado como você se relaciona com uma moça. Preste atenção. Você faz amizade com uma moça, você tem que estabelecer limites. E moças, fique longe dos conquistadores e dos sedutores. Fique longe. Se ele é um homem de Deus, ele tem que respeitá-la e manter distância. A menos que você seja crente, ele seja crente, vocês queiram casar, então entra num acordo, conversa. Quinto lugar, Deus zela pelo seu culto, onde nós
somente somos autorizados a fazer o que Ele ordena. E nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Deus é fogo consumidor. E por fim, meus irmãos, todos esses pecados atentam contra a suficiência de Cristo. Cristo é a nossa maior motivação para a pureza no corpo e no culto. Em 1 Coríntios 6, de 12 a 20, o apóstolo Paulo traz isso muito claramente quando ele fala da pureza sexual. Ali eram pessoas que se deitavam com prostitutas cultuais. E ele diz, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, e eu tomaria membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Não sabeis que os vossos corpos são santuário do Espírito Santo, e que não sois de vós mesmos, ele habita em vós? Pois fostes comprados por preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse é o fundamento da moralidade cristã, moças e rapazes. O seu corpo não pode ser dado a qualquer um, não pode ser dado a alguém que não está comprometido pelo casamento, porque ele foi comprado por preço, o seu corpo vai ressuscitar, seu corpo foi resgatado, ele vai glorificar, ele vai ressuscitar glorificado, ele precisa ser valorizado. E a pureza sexual é a forma de você valorizar seu corpo. Cristo é também nossa motivação para a pureza no culto. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, de 14 a 22, falando da ceia do Senhor, nós celebramos a ceia do Senhor. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Pois, embora sejamos muitos, quando participamos desse pão, nós somos unicamente um pão. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Se nós amamos a Cristo, é óbvio que nós vamos manter a pureza no culto e a pureza no corpo. Porque Cristo é suficiente para nós. E nós devemos honrar o sacrifício que Ele fez. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração e que zelemos pela pureza, pela castidade no corpo e pela pureza do culto, fugindo da idolatria. Senhor nosso Deus, aplica a tua palavra ao nosso coração nesta manhã. Ajuda-nos a refletir, Senhor, sobre como temos lidado com essas questões e, de fato, ajuda-nos a zelar pela castidade, no caso dos casados, a fidelidade na mente e no corpo. E no caso dos solteiros, ó Deus, que mantenham e saibam possuir o próprio corpo em santificação e honra, para a honra de Cristo, nosso Senhor e resgatador. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.